2, diz assim, Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a palavra do Senhor, falada pela boca do profeta Isaías, mas inspirada pelo próprio Deus. Palavra direcionada ao seu povo. É uma palavra que confirma o senhorio de Deus sobre o seu povo e a sua propriedade sobre Israel, como sendo seu. É uma palavra que traz uma promessa. Promessa essa de proteção. Promessa essa de cuidado e de livramento. Porque Deus cuida daquele que é seu. Deus cuida dos seus. Eu lembro-me quando no período da pandemia, onde todo mundo estava em alerta, muita gente assustado, com medo. Eu lembro quando eu saía para trabalhar. Já contei esse caso, acredito aqui por telefone, né? Quando a missionária Milka me ligou e fazendo aquela visita pastoral. E eu contei, eu vou contar aqui porque Deus ele me impulsiona. Tem alguém precisando ouvir esse testemunho. Deus está cuidando de você. Eu saía para trabalhar todos os dias. E eu orava, dizendo, olha Deus, eu estou usando álcool, eu estou colocando máscara, eu estou tomando as medidas necessárias. Mas eu sei que se o Senhor não me proteger, nada disso aqui vai ter valia. Então, antes de tudo, me cobre com teu sangue, me protege, me leva e me traz em paz. Essa era a minha oração. E todos os dias sucedia dessa forma, acontecia dessa forma. Eu ia e vinha com aquela sensação e sentimento de segurança, porque Deus estava cuidando de mim. Mas houve um dia que, estando eu já no meu ambiente de trabalho, trabalhava com o público ali, atendendo ao público, eu comecei a ficar com a mente perturbada. Começou a me bater uma angústia, uma crise de choro, de maneira que eu fiquei desestabilizada a ponto de não conseguir atender mais ninguém. E eu gritei pelo meu gerente, pedi socorro, me ajuda. Tudo que ele pôde fazer por mim foi me tirar daquele ambiente. Ligaram para o meu esposo, porque eu não tive condições de ir para casa só. Meu esposo veio, me buscou, cuidou de mim, me preparou um chá. Eu tomei um banho de cabeça, deitei, tentei descansar e aquela perturbação não saía. Eu lembro-me, minutos antes disso me acontecer, que eu tinha ouvido, consequentemente, eu tinha ouvido vários relatos seguidos
de pessoas que morreram, que foram entubadas, que foi embora, que pegou o vírus e que não aguentou. E eu comecei a ficar com essa perturbação quando em casa, já depois de tomar um banho, deitada, tentando descansar, não houve remédio, não houve chá que me tranquilizasse. Eu lembro que naquele momento eu pensei, Deus, o Senhor está me vendo? Deus mandou alguém lá em casa, que foi lá, simplesmente a pretensão era pedir uma ferramenta emprestada ao meu esposo. Talvez nem aquele irmão sabia que Deus ia usar ele para mim. Eu estava deitada, ele entrou, passou pela sala junto com meu esposo. Eu estava ali de olho fechado, ele não sabia do que estava acontecendo. E quando ele foi sair, passou por mim novamente. Quando ele botou o pé na porta para sair, Deus fez ele parar. Ele parou seus passos, tornou um pouco mais atrás e me chamou. Irmã, eu abri os olhos bem devagar, olhei para ele, ele disse, a paz do Senhor, minha irmã. Eu disse, amém. E ele disse assim, o Senhor é meu pastor, complete o salmo. Eu disse, nada me faltará. Ele disse, eu vou repetir, o Senhor é meu pastor. Eu disse, nada me faltará. E ele abriu a boca e disse assim, Deus está mandando te dizer que de você e dos seus, quem cuida é Ele. E essa perturbação que veio para te enlouquecer, Ele está repreendendo agora. Eita Jesus! Que palavra forte que eu recebi naquele momento. Porque nada estava me tranquilizando. Ele disse, Deus está mandando dizer a você, minha filha, que Ele cuida dos seus, cuida da tua casa, cuida das tuas filhas, cuida do teu esposo, cuida de você, cuida do teu coração. E Ele está dizendo, tira essa inquietação do teu coração, porque Ele está desfazendo a perturbação da tua mente. Aleluia! Naquele momento, a paz do Senhor entrou no meu coração. E eu pude dormir. Oh, glória! Eu pude descansar. Porque o Senhor enviou o seu socorro no momento que eu precisava. Sabe por quê, querido? Enquanto eu pensava, Deus, tu não estás me vendo. Ah, meu Deus, Ele estava vendo e agindo, querido. Ele não só estava vendo, como Ele estava agindo. É que a gente quer que Deus faça tudo a nosso tempo, ao nosso modo, do nosso jeito. E Deus trabalha do jeito que Ele quer. Porque Ele é oleiro e não é o vaso quem diz ao oleiro. Quando é que Ele vai pôr a mão na roda? Não, querido. Ô, glória! Está frustrado porque ainda não viu Deus fazer alguma coisa. Calma, que Ele está trabalhando no silêncio. Aleluia! Você pensa que Deus não está fazendo? Meu querido, é que a gente criou uma ideia de que Deus só está trabalhando quando eu estou percebendo alguma coisa. Mas, quando eu não estou vendo, Ele também trabalha. Aleluia! Quando nós não estamos vendo, Deus também trabalha. Ele não depende da nossa visão para isso. Ele diz assim, você é meu, você é minha, e eu estou cuidando de você. Aleluia! Eu te criei, ó Jacó. Eu te formei, ó Israel.
quem criou você foi Deus. E Ele te conhece por dentro e por fora. Eu não sei o que está te apavorando, mas Deus está dizendo para você: você é criação minha, eu te remi. Ou seja, eu comprei você, rapaz. Paguei o preço pela tua vida. E você acha que se Jesus derramou o sangue dele na cruz por você, Ele não vai fazer, Ele não vai te livrar da situação que você está hoje? Ele está dizendo: eu te remi. Eu te chamei. E eu chamei pelo nome, viu? Porque quando Ele chama, irmã Mirtes Lúcia, Ele chama com propriedade. Ele chama com propriedade. Ele chama pelo nome. Ele chama com honra. Foi eu quem te criei, ó Jacó. Jacó era aquele por meio de quem a promessa de Deus, feita a Abraão, iria se cumprir. De Jacó nasceu José, Rubem, Simeão, Levi, esse povo todo, que depois foi para o Egito. E nasceu aí a nação de Israel. Foi formado. Deus está dizendo: eu criei o início do projeto, eu criei Jacó. E eu formei, eu dei estrutura. Aleluia! Ele está dizendo: eu sou aquele que crio e aquele que dá estrutura, que chamo pelo nome. Você é dele. E o recado dele para você é: não temas. Eu serei contigo. Quando? Quando é que Deus será comigo? Quando você passar pelas águas. Quando você passar pelos rios. Porque, querido, como eu disse há instantes atrás, às vezes a gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito. Porque, sinceramente, eu vou lhe dizer que o meu desejo era que eu nem sequer tivesse passado por aquela crise que eu passei, aquela perturbação da qual eu testemunhei aqui. O que a gente quer? Que Deus livre a gente de passar pela situação. Olha, isso aqui eu não quero passar não, Deus me livre. Porque é doloroso, lógico. Porque é difícil. Quem é que quer passar por situação difícil? Só que, querido, o fato da gente entrar em situações difíceis não significa que Deus deixou de ser onipotente, não, viu? Não significa que Ele deixou de ter autoridade e poder, não, viu? Mas se eu sirvo a Deus, por que eu entrei aqui nessa situação? Por que Deus permitiu? Deus não tinha poder para me livrar, para não me deixar entrar nessa situação. Não tem, sim. Só que o que eu preciso entender é que o fato de entrar numa situação como essa, de aperto, de perturbação, não significa que Deus deixou de ter poder. Pelo contrário, a situação difícil evidencia o poder de Deus. Porque se Deus vivesse o tempo todo impedindo a gente de entrar em situação difícil, porque, eita, ela não pode entrar nessa situação aqui não, porque depois eu vou ter que tirar ela, como é que vai ser? Isso retrataria a imagem de um Deus que tem medo dos desafios, só que o teu Deus não tem. Quem tem medo sou eu e você. Então Deus permite para provar que Ele não te livra somente da situação, não, mas Ele te livra na situação. Você está entendendo, querido? Às vezes é necessário, é um processo, e nesse processo
Ele está trabalhando alguma coisa em nós. Mas saiba que Ele não vai te abandonar aí. Ele é contigo e Ele diz, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não vão submerger você. Você pode até passar pela correnteza, mas você não vai ser submergido por ela. Alguém vai conhecer o poder de Deus através da tua vida e dessa situação que você está vivendo. Deus, Ele vai mostrar que é contigo, filha, filho, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu Deus, é forte essa palavra. A palavra de Deus evidencia para nós que o passar pelas águas, o passar pelo fogo, que representa aqui situações difíceis, desafiadoras, isso é algo que vai acontecer conosco de alguma forma. É uma realidade. A palavra de Deus está dizendo para nós que haverá momentos da nossa vida que atravessaremos caminhos difíceis, passaremos pela água, passaremos pelo fogo. Às vezes essa água e esse fogo é um desprezo de alguém. Às vezes essa água e esse fogo é o fim de um relacionamento que você não esperava que acabasse. Às vezes essa água e esse fogo é uma porta de emprego que fechou e agora você está desesperado. Às vezes essa água e esse fogo é uma situação de opressão por alguém que se acha superior a você. A Bíblia está dizendo, haverá momentos de água e de fogo. Momentos onde você vai ser desafiado a abandonar a sua fé. Momentos onde você vai se sentir pequeno por não poder resolver determinadas situações dentro da sua casa. Mas o Senhor está dizendo, você pode até passar, mas quando você passar, é promessa, viu? Ele diz, eu serei contigo. A água não vai te submergir. O fogo não vai te queimar. E a chama não vai arder. É Deus dizendo, você pode até passar pela prova, mas o efeito da prova não vai danificar, não vai te trazer danos. O efeito da prova não vai te trazer danos. Porque eu, Senhor, estou te protegendo, sou contigo. Essa foi a situação que enfrentou os amigos de Daniel, lá na Babilônia, lançados na fornalha. Eles passeavam no meio do fogo, porém a chama não teve efeito sobre a sua carne, o seu corpo. Quando eles saíram de dentro da fornalha, não havia sequer cheiro de fumaça, de fogo naqueles homens. Não havia sinal de destruição no seu corpo, porque o Senhor estava com ele na fornalha. Ei, querido! Ei, querida!
Se você está passando pela água, passando pelo fogo, situação de desprezo, situação de traição, situação de falta de compreensão dentro de casa, dentro da comunidade evangélica da qual você participa, rejeição. Se você está passando por isso, saiba que Deus ele está te cobrindo hoje. Ele está te protegendo hoje. Ele está dizendo, essa água aí não vai submergir você. Você não vai morrer afogado. Você não vai morrer nessa prova. Você não vai parar por aqui. Essa chama, esse fogo pode até arder, mas não vai te queimar. E a chama não vai arder em você. A chama, meu Deus, a chama não vai te fazer dano. É promessa de Deus. Deus está falando com alguém. Deus vai te anestesiar. Você vai passar pela situação. E você não vai sentir. E depois que você sair dela, você vai dizer, mas meu Deus, como foi que eu passei por isso aqui? Eu nem... Aleluia. Você crê? Você crê? Você crê? Não vai arder, não vai queimar e não vai submergir. Eu lembro-me agora de quando Pedro ele foi preso por causa da pregação do Evangelho. Eu posso descrever esse momento como um momento de passar pelas chamas, porque Pedro estava passando pelas chamas da perseguição religiosa. Quem sabe essa não seja a tua situação? Você está passando por uma perseguição religiosa, porque você prega, você canta e alguém quer te afrontar, quer tentar te deter. Pedro passou pelas chamas da perseguição religiosa. Quando ele pregava, colocaram ele dentro da cadeia, dentro do cárcere. E a Bíblia diz que quando Pedro estava lá dentro, ele dormiu. Ele dormiu. Querido, é algo inconcebível essa cena. Como é que alguém é preso e está tão tranquilo a ponto de dormir? É Deus dizendo, você está passando pelo fogo da perseguição, mas a chama não vai arder em você. Isso aqui não vai tirar a tua estrutura. Essa situação não vai tirar a tua tranquilidade, a tua paz, porque eu estou guardando o teu coração. Eita! Pedro está dentro da cadeia, dentro do cárcere, mas está dormindo. É Deus dizendo, sou eu quem guardo. Sou eu quem dou paz. Sou eu quem dou tranquilidade. Mas na tempestade, no cárcere, Ele está dizendo, estou guardando as tuas emoções hoje. Aleluia. Eu estou guardando os teus sentimentos hoje, a tua mente, hoje, o teu coração. Eu estou guardando hoje. Ninguém, querido, em sã consciência normal, iria dormir depois de ser preso. Provavelmente ficaria lá perturbado. Mas, meu Deus, eu pregando a tua palavra, onde eu vim parar? Paulo e Silas também esteve preso. Passou pela chama da perseguição. Mas dentro do cárcere eles oravam e louvavam. Era Deus dizendo, está passando pela chama, mas ela não vai queimar. Canta, ora, louva, porque eu estou te guardando. Daniel passou pela chama da calúnia, da difamação, do levantar do falso testemunho contra ele. Foi colocado na cova.
Lá na cova Daniel teve paz. Era o leão rodeando. Tem até algumas especulações, hinos, que falam assim que Daniel estava lá dormindo. Tem gente que fala assim, eu imagino Daniel cochilando assim na juba do leão, como se fosse um travesseiro. Eita! Querido, Deus é o Deus que te guarda na cova, na fornalha, na prisão, no cárcere. Qual é as chamas que você está atravessando hoje? Perseguido? Caluniado? Difamado? Desprezado? Traído? Incompreendido? Está sendo apontado? Deus está dizendo, eu vou te proteger do efeito. Você vai passar, mas eu vou te proteger do efeito. Deus, ele não vai te livrar da chama, de passar pelo fogo, mas ele vai te livrar do efeito dessa chama, do efeito desse fogo. Você vai passar e alguém vai dizer, como pode? Você vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Porque é ele quem te guarda. É porque ele disse, eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome. E você, pastor Humberto Fontes, tem dono. Você tem dono. Querido irmão José Francisco, você tem dono. Aleluia. E ele está te protegendo das consequências dessa prova. Você vai passar, mas você vai passar escondido nele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus tem proteção para você. Descanso para você. Porque ele te chamou. Porque ele te remiu. E porque ele disse, você é meu. E dos meus, eu, o Senhor, cuido. Dos meus, eu, o Senhor, cuido. Você crê nisso? Receba essa palavra em nome de Jesus. Segure ela com as duas mãos, viu? Porque passar pela água e pelo fogo não é fácil, não. Você vai precisar dessa palavra para se manter firme e dizer, não, eu estou passando pela água e pelo fogo, mas o Senhor está cuidando de mim, está me protegendo. Eu vou passar e vou vencer. É uma passagem, fique tranquilo. Não é um lugar definitivo, é uma passagem. Fique em paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar seguindo aí as nossas redes sociais. Aqueles que já nos seguem, gratidão. Quero agradecer você que segue e que tem acompanhado aqui as nossas lives. Você que ainda não segue, está me ouvindo aí através da frequência M890 ou pelo aplicativo. Acompanha lá nossas redes sociais, Família Adoradores Oficial. Eu aguardo você, tá bom? Amanhã tem consagração por aqui. Vai estar por aqui a Keitiane, o esposo. Vai estar por aqui o Projeto Missionário. Vem embora para cá adorar Jesus na Avenida Presidente Kennedy, 483, próximo ao terminal de Xambá. Vem embora. E nós voltamos com o quadro Família Adoradores, segunda-feira novamente, com mais palavra, com mais oração, com mais louvor para abençoar a tua vida. Fica na paz, em nome de Jesus.